Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com nossos estudos matemáticos. Hoje vai ser o segundo vídeo a respeito de resolução de problemas usando sistemas de equações. Esses sistemas de equações vão ser resolvidos pelo método da adição. Não é o único método, mas nós estamos usando o método da adição, certo? No primeiro vídeo a gente deu uma visão geral de dois ou três tipos de problemas, né? Foram dois tipos de problemas diferentes, que cada um deles, você montava um sistema e aquele sistema representava vários enunciados diferentes. Podia ser um enunciado sobre idades, um enunciado sobre números, tá certo? Então, a ideia geral é essa. Esses vídeos que nós estamos fazendo é para você aprender a ter uma visão mais ampla. Eu não vou me concentrar na resolução do sistema, porque isso nós já fizemos em vídeos anteriores. 3 vídeos a respeito do método da adição, que é o que nós vamos usar para resolver esse sistema. Eu vou me concentrar em como você interpretar o enunciado e representar esse enunciado numa simbologia matemática. E entender que essa simbologia serve não só para esse enunciado, mas para diversos enunciados diferentes. Então você aprende aquele esqueminha, aquele esqueleto, vamos dizer assim, aquele esquema matemático que serve para inúmeros tipos de problemas diferentes, tá? Então hoje a gente vai falar de mais um tipo de problema, né? Que você pode resolver ou colocar simbolicamente em forma de sistemas e que vai ajudar você a resolver mais uma grande variedade de problemas com enunciados diferentes, tá bom? É isso, vamos prosseguir. No vídeo anterior sobre resolução de problemas, eu falei sobre isso aqui, ó. Eu falei aqui que isso que estava aqui representa o quê? Uma fração, por exemplo. O enunciado pode estar dizendo assim, uma fração, você sabe quais são os termos da fração? Não, então você representa como? Com 2 letras. Isso aqui é uma fração, tá certo? Eu comecei falando sobre isso, mas eu vou acrescentar duas ideias relacionadas com isso que eu não falei no vídeo anterior, tá bom? Para complementar, para ajudar a gente a fazer os exercícios deste vídeo. Tá? Então, por exemplo, isso aqui pode ser o quê? Uma fração. Aqui, ó. Uma fração, certo? Isso aqui pode ser o quê? O quociente entre 2 números. Tá? Aqui, ó. Poderia ser o quociente. Se o enunciado fala o quociente, eu escrevo isso. Se o enunciado fala uma fração, mas você não sabe quais são os termos da fração, chamam de x ou de y. Isso aqui é uma fração. Isso aqui poderia ser a razão entre 2 valores. A razão. Ou então a relação. É a mesma coisa. Falar razão e relação. O que é a razão entre 2 números? É a relação que existe entre 2 números. Por exemplo, se eu tenho numa sala 20 homens, né? E 10 mulheres, qual é a relação entre homens e mulheres? Eu posso escrever isso na forma de fração. Ó. Qual é a relação ou qual é a razão? Posso escrever assim ou posso escrever o contrário. Posso escrever 10, né? 10 vinteavos. É a mesma coisa. A relação aqui é a relação de mulheres para homens. As mulheres e os homens estão na relação 10 para 20. Falei mulher primeiro, mulher vem no numerador, certo? A relação entre homens e mulheres é de 20 para 10. Falei homens primeiro, 20 no numerador, tá certo? Então, se eu falo para você, se eu coloco isso aqui em forma de fração, eu posso estar querendo mostrar para você a relação entre duas quantidades. A relação entre mulheres e homens é de 10 para 20, ou, simplificando esta fração, eu poderia escrever 1/2. A relação entre homens e mulheres é de 1/2, ou há 2 homens para cada mulher. Não é isso? Se tem 2 aqui embaixo, e isso se refere aos homens, ó, é 20. Simplifiquei e virou 2. Se isso aqui se refere aos homens, qual é a relação entre homens e mulheres? De 2 para 1. Né? Há 2 homens para cada mulher. Há uma mulher para cada 2 homens. É outra maneira de enxergar. Então, tudo isso, uma fração pode significar tudo isso. Essa representação aqui pode ser uma representação, pode estar representando diversos enunciados. Tá?
Uma fração está aqui. O quociente entre dois números está aqui. A razão entre dois números está aqui. A relação entre dois números estão na relação de 2 para 3, por exemplo. Podia ter escrito isso. Dois números estão na relação de 2 para 3. Você escreve isso. Dois números estão na relação de 2 para 3. A razão entre dois números é 2/3. Uma fração, isso é uma fração, é equivalente a 2/3. Tá certo? Tudo isso são enunciados que você pode representar dessa forma aqui, com cara de fração. Certo? Você tem que estar bem atento aí. Uma relação, quociente, uma fração. Tá certo? Eu poderia dizer nesse caso aqui, ó, que dois números são proporcionais a 2 e 3. E quando eu falo razão, isso lembra também proporção. Não é mesmo? Olha aqui, ó. Se eu falo razão, isso lembra proporção. Porque o que é uma proporção? O que é uma proporção? Uma igualdade de duas razões. Isso é uma razão só de dois números desconhecidos que eu quero determinar. São as incógnitas. Isso é uma razão. Uma igualdade de duas razões é uma proporção. Isso se chama proporção. E se eu digo que dois números, eu não conheço os números, vou chamar um de x e outro de y, são proporcionais, dois números são proporcionais a 2 e 3, eu posso escrever isso. Ou poderia ter escrito assim, dois números são proporcionais a 2 e 3. É a mesma coisa, nós já falamos isso. Então, ó, posso falar, são proporcionais. Tá? Isso aqui sozinho, ó, representa uma fração, o quociente entre dois números, a razão entre dois números, tá certo? Se eu escrevo uma proporção igual a um valor, eu já posso dizer, dois números são proporcionais a 2 e 3. Ou, como eu falei aqui, o exemplo, se isso aqui for homens e mulheres, né? Há 2 homens para cada 3 mulheres. Se X são os homens e Y são as mulheres, há 2 homens para cada 3 mulheres. Tá certo? Se aqui fosse 1, a relação entre homens e mulheres é de 1/3, ou a razão é de 1/3, e também significa o quê? Que a relação é de 1/3 significa que há 3 mulheres para cada homem. Ou um homem para cada 3 mulheres. Tá certo? Tudo isso pode ser enunciado. O enunciado de um problema. A relação entre homens e mulheres é de 2/3. Há 3 mulheres para cada homem. Você vai escrever 3 sobre 1, se as mulheres estiverem no numerador, certo? Então, essa ideia aqui é muito importante. Ó. Eu falei isso tudo com vocês no vídeo passado, estou fazendo uma pequena recordação, mas esses aqui eu não falei. E quero mostrar mais essas ideias aqui, ó, essas duas aqui. Essa aqui eu também falei hoje, né? Há 2 homens para cada 5 mulheres, eu não tinha falado no vídeo anterior. Enfim, mas essas duas ideias aqui também são importantes. Tá? Se você tem essa proporção aqui, ó, x está para y, assim como 2 está para 5, aliás, esse podia ser mais um enunciado, x está para y, assim como 2 está para 5. É a mesma coisa que dizer x e y são proporcionais a 2 e 5. Então, se eu escrevo um número está para outro, assim como 2 está para 5, é a mesma coisa. Tá bom? Você vê a quantidade de enunciados diferentes que você pode representar de uma única maneira em matemática, tá? Você tem que estar atento e saber isso. Agora, isso que está aqui, presta bem atenção, que eu não havia falado no vídeo anterior. Isso aqui também significa que x é 2/5 de y. Olha só. Aqui, ó, x é 2/5 de y. Por quê? Ora, o y está aqui dividindo. Eu posso passar para o outro membro multiplicando, não é isso? Escrever assim, ó, x é igual aos 2/5 que estavam lá, multiplicado por y. Estava dividindo, passei para o outro membro, multiplicando, certo? Então, o que é isso que está aqui? Isso aqui significa 2/5 de y. X é 2/5 de y. Aqui, ó, o x é 2/5 do y. E o y é o que do x? É o inverso. Tá certo? O que o y tem que ser? O y tem que ser 5/2 de x. Você pode pensar isso de duas maneiras.
Por exemplo, se eu digo assim, o que eu tenho aqui, a minha quantidade que eu tenho aqui no meu bolso, X, é o dobro da quantidade Y que você tem aí. Se o que eu tenho é o dobro do que você tem, o que você tem é o inverso. É um meio, é a metade. Então, se eu tenho o dobro, você tem a metade. Se eu tenho 2 vezes o que você tem a metade do que eu tenho, certo? Então, se x é 2/5 de y é o inverso. É 5/2 de x, tá certo? Você poderia pensar assim, um é o inverso do outro, certo? Inclusive, você poderia, se quisesse, né, visualizar assim, ó, vou passar o y para o outro membro multiplicando. Agora, vou passar o 5 que está aqui dividindo, multiplicando para lá. Vai ficar isso aqui. E agora, esse 2 que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, o que é o y? O y é 5/2 de x. Tá bom? Então, todas essas ideias que eu estou falando aqui, todas essas ideias estão relacionadas com essa simples representação aqui, ó. Com essa representação aqui, ou essa aqui. Com uma representação de fração, você pode chamar de fração, quociente, razão, ou assim, que você pode chamar de proporção, ou que x e y são proporcionais a 2 e 3. Então, para cada há 2x para cada 3y, tá? Se isso aqui for homem, isso aqui mulher, há 2 homens para cada 3 mulheres. Tá certo? E se aqui fosse 1, se aqui fosse 1, e aqui estiver representando homens, né? Há 1 homem para cada 3 mulheres, o número de mulheres é o triplo do número de homens, tudo a mesma coisa. Né? O número de mulheres é igual ao triplo do número de homens. É a mesma coisa que isso aqui. Passa esse 3 para cá dividindo, ali fica x. Só que x eu posso colocar 1 embaixo. Podia representar assim. Ou passar esse 1 para lá e o y para cá. X sobre y é igual a 1 sobre 3. É a mesma coisa. Certo? Tudo isso. Aí, muito bem. Vamos lá. Essa aqui é uma noção que você tem que ter, que eu não tinha falado isso aqui. X é 1/3, se tiver isso aqui, tá? X é 1/3 de y. Se eu disser que x e y são proporcionais a 1 e 3, é a mesma coisa que dizer que x é 1/3, a terça parte de y. Tá bom? E y vai ser o quê? O triplo de x. Tá bom? Beleza. Aí vamos lá. Eu podia fazer o seguinte, vou apagar isso aqui, já foi um acréscimo, né, em relação ao que a gente falou no anterior, para que você não tenha dúvida sobre isso. E aí, então, o que acontece? O que a gente vai falar hoje aqui, mais especificamente, usando essas ideias que eu acabei de falar com você, e mais essas duas que eu acrescentei, é que você é a seguinte situação. Você tem uma variável x e y. É uma situação, né? Por exemplo, eu tenho um dinheiro, você tem outro. Eu não sei quanto é. Eu chamo o meu de x, a minha quantidade de dinheiro de x, a sua de y. Aí, se eu tirasse R$2 do meu dinheiro e desse para você, a gente ia ficar com a mesma quantidade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o quê? Inicialmente, existia x e y, na primeira situação. X e y. Agora, numa segunda situação, eu falo de uma hipótese. Se esse valor que eu tenho variasse de alguma maneira e o seu também variasse, o que ia acontecer? Então, se acontecesse isso, então aconteceria aquilo outro. Vamos ver isso na prática. Olha só. Por exemplo, eu podia ter isso aqui, ó. Eu te dar isso aqui. É isso que eu coloquei aqui, ó. Tá bom? Isso aqui podia ser o enunciado. Eu estou colocando o enunciado na forma simbólica matemática. Então, o enunciado podia estar assim. Uma fração. Eu não sei quais são os termos. Uma fração é equivalente a 2/3. Está aqui.
Eu não sei quem é o numerador e o denominador. Já falei para você. Uma fração equivalente a 2/3 pode ser isso aqui, ó. 20/30. Pode ser essa fração aqui. Essa fração é equivalente a 2/3. Eu não sei qual é a fração. Eu estou dizendo que ela é equivalente. Elas são, ó, iguais. Mas pode ser que o numerador seja 20 e o denominador 30. Vai ser equivalente a 2/3. Então, uma fração é equivalente a 2/3. Eu não sei. Podia ser 200 e 300. Eu quero descobrir. Quero descobrir. Uma fração é equivalente a 2/3. Acrescentando-se duas unidades. Olha agora olha a situação. Isso aqui foi o que eu te informei. Agora eu vou falar uma situação hipotética. Se eu acrescentasse duas unidades ao numerador e retirasse duas unidades do denominador, essa fração já não seria mais equivalente a 2/3, né? Ela seria equivalente a 4/5, por exemplo. Então, olha o que eu falei. Se eu acrescentasse duas unidades ao numerador, olha a segunda hipótese é essa aqui. Se eu acrescentar duas unidades ao numerador, o numerador deixou de ser x. Nessa hipótese, nessa situação hipotética, o numerador não é mais x, eu estou acrescentando 2. E retirasse duas unidades do denominador, então seria isso aqui. A fração, a nova fração, seria equivalente a 4/5. Pronto. Isso aqui poderia ter sido o enunciado. Esse poderia ter sido o enunciado do meu problema. Uma fração é equivalente a 2/3. Retirando-se, adicionando-se duas unidades ao numerador e retirando-se duas unidades do denominador, ela fica equivalente a 4/5. Que fração é essa? Eu quero saber essa fração original aqui. O que eu ia fazer? Eu ia resolver esse sistema. Não vou resolver o sistema, o foco aqui não é resolver sistema, tá? A gente já tem uns vídeos sobre resolução de sistema. Eu ia usar o método da adição, vou só indicar aqui, o método da adição, o que eu ia fazer? Eu ia preparar o sistema para resolver pelo método da adição. Tá? Como isso aqui é uma proporção, eu vou fazer o produto dos meios igual ao produto dos termos. Aqui é a mesma coisa aqui. Ó. Isso aqui ia ficar assim, ó. 3x igual a 2y, depois eu ia fazer o quê? 3x menos 2y igual a 0. Já preparei. Estou preparando. E esse aqui, eu ia fazer 5 que multiplica x mais 2 igual a 4 que multiplica x menos 2. Aí aqui eu ia fazer a distributiva, 5x mais 10 igual a 4x menos 8. Distributiva também. Passo quem tem incógnita para lá, aqui é y, né? Desculpe, aqui é y. Deixa eu botar o y aqui, porque era y. Aqui é y, y. Vou passar quem tem incógnita para o mesmo lado. Esse é x. Então, ó, 5x mais 10, 5x menos 4y é igual a menos 10 menos 8. Passei o 10 como menos, tá certo? Então, ó, 5x menos 4y igual a menos 18. Tá aqui, ó. Aí, essa equação com essa equação, eu ia juntar, fazer um único sistema, né? Ia colocar aqui embaixo o outro, ó, 3x menos 2y igual a 0. E ia resolver esse sistema aqui. No caso, pelo método da adição. Eu multiplicaria aqui embaixo por menos 2, toda essa equação, e resolveria, certo? Eu não vou ficar fazendo sistemas aqui, mas estou indicando para você que essa seria a maneira. Então, veja aí então que a ideia foi essa. Eu tenho aqui uma fração equivalente a 2/3 e uma hipótese. Se eu acrescentar, somar duas unidades ao numerador e retirar duas do denominador, ela fica equivalente a 4/5. Que fração é essa? Resolvo o sistema, acho o valor de x e de y. Tá bom? Vamos dizer que x fosse 20 e y não é isso, tá? Mas digamos que fosse. E y fosse 30. Qual seria a sua resposta? Ó, o x é 20, então é 20 30 avos. Essa seria a fração, se tivesse dado esse resultado
com certeza não foi esse resultado. Tá certo? Então essa daí já é um enunciado que poderia ser. Tá certo? Olha, eu poderia... Olha só outro exemplo. Numa festa, se X for homens e Y for mulheres, numa festa há 2 homens para cada 3 mulheres. Aqui. Numa festa, o número de homens e de mulheres é proporcional a 2 e 3. É isso aqui. Numa festa, há 2 homens para cada 3 mulheres. Depois de algum tempo, 2 homens chegaram e 2 mulheres se retiraram. E aí passou a ter 4 homens para cada 5 mulheres. Não é isso? Se depois, uma hipótese, digamos que saiam 2 mulheres e entrem 2 homens nessa festa. 2 mulheres foram embora, 2 homens chegaram. Agora, a relação entre homem e mulher mudou. É de 4 para 5. Relação entre homens e mulheres. Tá certo? Então, numa festa, a relação entre homens e mulheres, não é isso? É 2/3. Ou há 2 homens para cada 3 mulheres. Meia hora depois, chegam mais 2 homens e saem 2 mulheres. E aí a relação entre homens e mulheres passa a ser 4/5. Ou nós passamos a ter 4 homens para cada 5 mulheres. Quantos eram os homens e as mulheres no início? Mesmo tipo de problema. Tá vendo isso? Mesmo tipo de problema. É preciso que você entenda isso aqui. Eu posso falar isso de várias maneiras. Eu posso falar isso aqui também de várias maneiras, tá bom? Eu posso adaptar isso para várias circunstâncias diferentes. Uma festa pode ser um problema de idade. Poderia ser um problema de idade. Poderia ser assim também. Olha só, imagina esse aqui, ó. Esse caso aqui. Veja mais esse caso. Olha só. Digamos que x seja o menor valor. Eu tenho 2 valores cuja soma é 58. Eu poderia considerar isso aqui um problema numérico, problema de números, simplesmente números. A soma de 2 números é 58. Olha isso aqui. Esse aqui é o menor, tá bom? O quociente, isso aqui não é um quociente? Eu poderia falar isso. O enunciado podia estar assim. A soma de 2 números é 58. O quociente do menor por 2 excede em 5, ou excede de 5, você também pode falar isso. O quociente do menor por 2 excede de 5 o quociente do maior por 10. Olha, se x é o menor, o y é o maior, né, amiguinho? Então, esse é um enunciado perfeito para isso aqui. Eu estou falando um problema de número. Então, a soma de 2 números é 58. O quociente do menor por 2 excede de 5 o quociente do maior por 10. Isso aqui podia ser um problema de dinheiro. Certo? Presta atenção. Podia ser um problema de dinheiro. Né? Repartir R$58 ou dividir R$58 de tal forma que, então tem R$58, eu quero repartir R$58 em 2 partes, que não são iguais. Então elas são o quê? Eu vou falar aqui no segundo, a segunda equação vai dizer isso. Então, repartir R$58, eu reparti R$58 entre 2 amigos, de tal forma que o quociente da maior parte, né? Repartir 58 em 2 partes, com 2 pessoas, de tal forma que que o quociente da menor por 2 excede em R$5 o quociente da maior parte por 10. O quociente da maior por 10. O quociente da menor parte por 2 excede em R$5 o quociente da maior por 10. Pronto. Mesmo tipo de problema, certo? Vamos ver outro aqui, ó. A idade do pai, isso aqui, ó. Isso aqui eu já falei para vocês, tá certo? Uma fração equivalente a 2/3, retirando-se 2 unidades do numerador, acrescentando 2 unidades, ela passa a ser equivalente a isso aqui. Isso aqui podia ser uma festa, olha só. Tá certo? Também já falei. Numa festa há mais homens do que mulheres. 10 homens mais do que mulheres. A quantidade de homens é 10 a mais do que o número de mulheres. Está aqui. Depois de um certo tempo, saíram 24 homens. Entraram 34 mulheres. E aí a relação entre homens e mulheres depois passou a ser de 1/3. Ou seja,
a 3 mulheres para cada homem. Presta atenção nessas coisas que eu estou falando, né? Antes, olha aqui, ó, a situação inicial. Tem 10 homens a mais. Olha, não é isso? Posso falar assim, o número de homens, a quantidade de homens numa festa excede de 10 a quantidade de mulheres. Escrevo isso aqui. Aí eu digo assim, depois de meia hora, retiraram-se 24 homens da festa. E chegaram à festa 34 mulheres. E aí o número de mulheres passou a ser o triplo do número de homens. 3 mulheres para cada homem. Tá? Ou a relação passou de homens para mulheres, passou a ser 1/3. Ou então, depois passou a ter 3 vezes mais mulheres do que homens. É o triplo do número de homens. Passou a ser o dobro, passou a ser o triplo. Aqui no caso, o número de mulheres é o triplo do número de homens, depois que você fez a alteração. Então, se saírem é o problema, esses problemas são assim. Se acontecer isso, então aquilo outro. Se acontecer de sair 24 homens e entrar em 34 mulheres, o número de mulheres vai ser o triplo do número de homens. Vai ter 3 mulheres para cada homem. Beleza? É isso. Aqui, uma outra situação aqui, essa aqui que eu estou mostrando aqui, ó. A idade do pai é X. Aí vamos dizer que a idade do pai seja X, tá? Então, ó. Vou chamar de X a idade do pai. E Y a idade do filho. Aí o enunciado vai e diz que a idade do pai é 6 vezes a idade do filho. Opa! Idade do pai é 6 vezes a idade do filho. Certo? Podia escrever isso aqui. Também podia escrever. Se eu quisesse, eu escrevia isso, né? A idade do pai é 6 vezes a idade do filho. Tanto faz. Vou deixar assim. Aí o que acontece? Daqui a 5 anos, presta atenção que isso é um problema já que adora cair em concurso, esse tipo de problema. Problema de idade. Daqui a 5 anos vai acontecer algum... Agora, olha só, daqui a 5 anos é isso, ó. Essa é a idade do pai, essa é a idade do filho. Tá? Daqui a 5 anos, a idade do pai é X mais 5. E a idade do filho é Y mais 5. Tá? Bastou o enunciado falar daqui a 5 anos que você tem que fazer isso aqui. Então, na hipótese, vamos pensar o seguinte. Pensa daqui a 5 anos. É isso aqui. Se você estiver considerando daqui a 5 anos, então o que acontece? Daqui a 5 anos, a idade do pai excede a idade, excede de 5 anos o triplo da idade do filho. Olha só. A idade do pai excede de 5 anos, o quê? O triplo da idade do filho. Parece complicado, mas não é. Não é complicado. Olha aqui. A idade do pai, daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos é isso aqui. A idade do pai. A idade do pai excede em 5 anos, podia ser, excede em 6 anos, mas vou deixar 5 mesmo. Coincidiu de ser daqui a 5 anos, excede em 5. Mas podia ser que daqui a 5 anos excede em 6, o que for. Daqui a 5 anos é isso aqui. A idade do pai excede em 5 anos o triplo de quê? O triplo de quê? Da idade do filho, que é essa aqui, ó. Pronto, eu já tenho 2 equações. Ele falou no enunciado. A idade do pai é o sextuplo da idade do filho. É 6 vezes a idade do filho. Daqui a 5 anos, as 2 idades mudaram. A idade passa igualmente para os 2. Daqui a 5 anos, a idade do pai excede, sinalzinho de menos, excede em 5 anos o quê? O triplo da idade do filho. Você vai ter que fazer uma distributiva aqui. Certo? Você arranja isso aqui, prepara o sistema e resolve. Você tem 2 equações. Tá certo? Então você vê, mais uma situação. Essa questão de esses problemas de idade daqui a 5 anos, há 5 anos atrás você ia colocar o quê? Já não seria x e y, seria x menos 5 e y menos 5. Tá bom? Então,
São esses casos aí de variação, de idade, coisa e tal, que você vai usar. Tem mais um caso, rapidinho aqui, que é você dizer assim, ó. Eu e meu amigo temos R$ 8.800. Se eu gastar 1/3 do que eu tenho, amiguinho, gastar 1/3 do que eu tenho, você gasta 1/3 do que você tem. Você tem isso. Você gastou 1/3 do que você tem. Ou você pode escrever assim, ó. Gastei 1/3 do que eu tenho. A terça parte do que eu tenho. E se meu amigo gastar 1/5 do que ele tem, esse Y pode estar aqui em cima, nós teremos a mesma quantia. É outro tipo de problema. Ó, nós dois juntos temos 880. Na hipótese de eu gastar 1/3 do que eu tenho, não esquece de botar o X aqui, é 1/3 do X. E meu amigo gastar 1/5 do que ele tem, nossas quantias passam a ser iguais. Pronto, você vai resolver esse sistema. Tá bom? Então, tá aí. As folhas estão aqui embaixo para você baixar. Tá certo? Vou fazer mais um vídeo sobre esse assunto. Até a próxima, um abraço.